Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos dar início hoje ao segundo dia do Congresso dos Jovens. E hoje uma noite muito especial, porque teremos o batismo. Muito obrigada a todos os visitantes, que vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? Eu vou ler aqui em Joel, capítulo 2, o versículo 28 e 29. A igreja pode se colocar de pé, por favor. Amém? Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias. Amém? Então, que nessa noite todos vocês estejam com o coração aberto para receber o Espírito Santo. O Senhor Jesus já está presente aqui. Então, não se limitem, sejam leves, com o coração aberto, esqueçam os problemas, deixa lá fora, vivam intensamente essa noite de hoje, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai estar falando com cada um, amém? Oremos. Senhor Jesus, Deus, muito obrigada, Senhor, por estar na tua casa. Pai, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa, ó Deus, falar no coração de cada um, Pai. Que venhamos sair daqui da tua casa hoje diferente, Senhor, da forma que nós entramos, Pai. Assim como diz em Joel, Senhor, que nós venhamos ser avivados com o teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Aviva, Senhor, as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus eu entrego, Senhor, esse culto em tuas mãos. Que possamos sentir, Senhor, a tua presença, porque ela já é real, Senhor, nessa noite. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Aleluia! Aplauda esse Deus tão maravilhoso. Aplauda esse Deus. Você é mais que um vencedor nessa noite. O Senhor te trouxe até aqui para ter um encontro contigo. E neste lugar você vai sentir o mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E daqui você não sairá do mesmo jeito, sem tristeza, sem angústia, sem aflição. Você sairá pelas portas diferentes, feliz, alegre, vitorioso e vencedor nessa noite, pois o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui. Aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno
Glória a Deus. A presença do Senhor já se faz neste lugar, amém? Que não importa aquilo que a gente passa no nosso dia, que muitas vezes são lutas, são aflições, mas tudo está no controle do Senhor. Nós temos apenas que crer que Ele já tem a solução para o nosso problema. Nós temos que crer que Ele tem a provisão, que Ele tem a cura que a gente precisa. Mas nós temos que também buscar cada vez mais a presença dEle. Então que neste momento nós venhamos colocar aquilo que está dentro de nós perante o Senhor, porque Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que nós precisamos. E vamos entoar um louvor ao nome dEle, amém? Mas não vai.
Vamos fazer a oração da família. Quem crê aqui em tudo que foi cantado? Amém? Ele abriu o mar vermelho. Então nós podemos declarar sobre a nossa família que o que nós passamos essa semana, Ele abriu o mar vermelho, Ele fez o vento parar, Ele fez o mar cessar. Então Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele não mudou. E isso é prazeroso para as nossas vidas, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. O mesmo milagre que aconteceu lá atrás, Ele continua fazendo hoje. Não foi só na época dos discípulos, mas foi na nossa época ainda hoje. Ele faz milagre. Ele está vivo. Ele foi para o Pai, mas Ele deixou dentro de nós o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que Ele opera em nós. É Ele que faz nós reconhecermos o nosso pecado. É Ele que faz nós termos o verdadeiro arrependimento. E quando nós confessamos o nosso pecado, nós cremos que nós somos perdoados. Que Deus venha derramando esse poder na tua vida. Confesse, declare, creia que Ele pode fazer na tua casa, na tua família, na tua parentela. Todos que estão passando por dificuldades, por enfermidades, coloque agora diante do Senhor. Aproveita esse momento de oração para a família. Amém? Então vamos orar, vamos declarar a palavra, porque a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus declarando a palavra: se eu apenas te tocar, eu serei curada. Então declare para o teu parente que está enfermo, declare para o teu parente que está com dificuldade na área conjugal, na área espiritual, na área emocional, na área financeira. Ele abriu um mar vermelho, Ele abriu um mar para o povo passar. Então, o que nós pedimos, crendo, nós vamos receber. Tudo que nós pedimos, crendo, nós receberemos. Amém? Vamos pedir e vamos agradecer também. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento. Receba no teu altar, Senhor, esse momento do louvor, de adoração a ti. Nós, Senhor, queremos declarar nesta noite, Pai, que os céus se abram, ó Pai, para receber, Senhor, a cada um que entrou aqui neste lugar, cada família que está nesse lugar. Nós colocamos cada causa, cada vida, cada lar aqui representado, Senhor, que seja visitado, Senhor, neste momento, até o final desse culto, Pai, que eles possam ouvir a Tua palavra, que eles possam crer que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e que o Senhor está assentado, Senhor, acima de principados e potestade. E nós declaramos a Tua palavra, e através da Tua palavra, Senhor, é que nós recebemos, ó Pai, as Tuas promessas. Nós só temos que profetizar, ó Pai, aquilo que está na Tua palavra, e nós profetizamos, Senhor, na nossa parentela, a salvação, a cura dos enfermos, Senhor, as finanças, ó Pai, caminhos abertos na área profissional. Senhor, manifesta este poder. Aqueles que estão, Senhor amado, com dificuldade, ó Pai, Senhor, move as Tuas mãos, move as águas, abre o mar, Senhor, aqueles que estão passando, Senhor, no matrimônio, aqueles que estão passando, Senhor amado, com os filhos, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor colocará um muro de proteção, um muro de fogo em cada lar aqui representado. Nós declaramos a luz do Senhor, a paz do Senhor, a glória do Senhor neste lugar e em cada lar aqui representado. E nós apresentamos
enfermos, ó Pai. Nós apresentamos os hospitais, ó Pai. Todos que estão, mesmo aqueles que estão em casa, eu coloco a vida do Walter na tua presença, a vida da Marlene na tua presença, a vida de todos aqueles que estão no grupo de oração. Senhor, tu és aquele que nós não podemos ir, os médicos não podem, mas tu podes mover, tu podes fazer a cirurgia aonde os médicos não podem ir, o Senhor pode, e por isso nós já declaramos a cura, porque a tua palavra diz que tudo que nós pedimos crendo nós receberemos, e nós já te agradecemos, Pai, porque nós já recebemos. Senhor, nós já recebemos, porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, nós declaramos este culto, que os céus se movam, que os céus se movam, que os céus se movam, e que a adoração, Pai, despedaça, Senhor, amado, tudo aquilo que vem, Senhor, para demanaias, para impedir que a tua glória desça nesse lugar. Manifesta a tua glória, manifesta a tua cura, manifesta o teu mover nesta noite, Pai. É que nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Amém? Podem se assentar. Bom, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, nesse congresso. Gostaria de agradecer a todos os visitantes, aos familiares daqueles que vão se batizar, um momento tão especial na vida deles, momento de transformação, uma nova vida, algo que eles vão estar fazendo ali, que nem eu falei para eles ali em cima, é algo que eles não tem mais volta, para a vida deles. É um renovo daqui para frente, uma nova história. É com muita alegria, eu falo que para a minha vida, para a vida da minha esposa, como líder de jovens, líder desses jovens que estão ali, 3 dos jovens, Diego, Ícaro, Damel, líderes, como líder deles, e do Luquinhas, uma felicidade também para mim. Dou aula para ele já há alguns anos, Luquinhas? Como dou aula para os adolescentes, então é uma felicidade. Então gostaria de agradecer a todos os visitantes, todos os familiares, por estar apoiando a vida deles nesse momento. Amém? Nesse momento gostaria de ir por dízimos e ofertas, É algo importante nas nossas vidas como cristão. Gostaria de abrir lá em Provérbios 3, 9 e 10, acho que é um versículo bem conhecido. Acho que muitos de nós já escutamos. Amém? Vou estar lendo aqui no versículo 9. Honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Amém? Até aqui, quando a gente fala de dízimos e ofertas, eu sempre lembro de obediência, mas que quando a gente honra o Senhor, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que Ele coloca em nossas vidas, tudo aquilo que Ele nos dá, a gente precisa honrar a Deus para que a gente continue sendo honrado. Deus, Ele honra nossas vidas e através da nossa honra também. Então, quando aqui Ele fala que honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir, com o melhor de tudo que a gente tem,
Que a gente possa separar o melhor de Deus, o melhor para Ele. E depois ele termina, né? Então seus celeiros se encherão de cereais, né? E seus tonéis transbordarão de vinhos. Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita, né? Quando a gente honra o Senhor, Ele transborda. Ele faz com que a gente receba. Para que nada venha faltar em nossas vidas, para que nossos celeiros se encham, né? Para que tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor possa derramar sobre nossas vidas, bênçãos. A gente precisa fazer a nossa parte também. Então, nesta noite, gostaria de convidar a igreja que pegue esse envelope que está atrás da sua cadeira, aquele que tem o seu dízimo, os visitantes eu deixo na liberdade. Pega o envelope, tem envelope atrás da cadeira, aquele que quiser dar fazer transferências, também coloca aqui o Pix da igreja, e alguns envelopes a gente tem o QR Code também. Eu gostaria de chamar a igreja para ficar de pé, né? Até aqueles que não têm, coloca a sua vida na presença do Senhor. Gostaria que toda a igreja ficasse de pé, para que a gente colocasse nossa vida, esse momento na presença do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente queremos te agradecer por esse momento que tivemos aqui de louvor, de colocarmos na sua presença a nossa família e de adoração a Ti. Senhor, coloco cada dizimista, cada ofertante na Tua presença. Obrigado porque é através dessas vidas que temos mantido essas portas abertas. É através dessas vidas, Senhor, que temos tido palavra nesse altar. O Senhor não tem deixado, não tem nos desamparado, não tem deixado faltar nada sobre nossas mesas, nossas casas. Senhor, eu coloco também aqui a vida dos visitantes em Tua presença, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Senhor. Não sei daquilo que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor há de derramar, Senhor, bênçãos sem medidas para cada um aqui que entrou nesta noite, Jesus. Senhor, também te agradeço pela vida da IBNA, pela vida do apóstolo, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas sobre essa igreja, Senhor. Que nada venha faltar sobre a vida do apóstolo, Senhor. Senhor, obrigado, porque se estamos de pé até hoje, é graças, Senhor, à Tua misericórdia, graças, Senhor, à Tua presença, Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Aquele que tem o seu dízimo e a sua oferta, quiser trazer, amém? A igreja pode se assentar. Amém? Essa noite, né, algo que vou entrar no momento da palavra, e algo que eu tenho, a gente, quando conversou com os jovens, alguns, né, para os visitantes aqui, a gente desde quando estava preparando esse culto, né, esse congresso, esse terceiro congresso aqui, foi algo muito interessante, porque sempre quando eu e minha esposa vai fazer um congresso, algo com os jovens, a gente pede para que eles tragam, né, a opinião deles, aquilo que Deus coloca no coração deles, e durante um tempo a gente vai orando, Deus vai colocando no coração deles. E o tema do congresso saiu de uma reunião entre a gente, né, entre os jovens, e temas veio deles. E o tema geral, né, ficou aviva-nos, né? Falar de avivamento é muito interessante, porque avivamento, ele diz muito sobre aquilo que está quase morto, para a gente trazer a vida novamente. E muitos de nós, com a caminhada, a gente chega nesse estágio, né? A nossa vida espiritual, ela começa a andar, a gente começa por decisões nossas a se esfriar, a se perder. Aquele primeiro amor, ele começa a se apagar, aquela chama, aquela vontade. E quando a gente estava conversando com os jovens, a gente estava falando exatamente sobre isso. Essa nossa vida ministerial, essa nossa chama, essa nossa presença com Deus está se apagando, né? E como que a gente poderia trazer isso para a igreja? E avivamento, ele quer dizer isso, né? Avivamento, ele quer dizer que aquilo que está quase morto, para a gente poder avivar. E esses jovens, eles se disporam, não é, a trazer isso para a igreja, trazer isso para a vida de vocês. E a gente separou em 5 temas, né, 5 partes. Primeiro, né, que foi semana passada,
foi de bênção, que foi em tudo dai graça, né? Nosso culto de Santa Ceia, a pastora pôde ministrar. E hoje o tema dessa noite é o arrependimento que gera transformação. E dentro desse tema a gente colocou exatamente pelo que vai acontecer aqui hoje, né? Onde essas vidas vão estar descendo as águas. E só que não serve só para eles, né? Como eu falei ali em cima com eles, eu falei, esse tema não serve só para eles. Estava conversando com os jovens, eu falei, serve para nossas vidas. Quantos de nós aqui hoje, se nos analisarmos, precisamos ter esse arrependimento? De falar assim, Senhor, hoje eu não consigo te buscar, hoje eu não estou conseguindo mais sentir tanto a sua presença como eu senti alguns anos atrás. Eu não consigo mais me colocar diante da sua presença, porque eu errei. E quando eu falo de errar, né, quando a gente fala de arrependimento, não é só a questão do pecado, aquilo que é carnal, tem também as nossas decisões diárias. Porque por muitas vezes a gente precisa se arrepender de uma decisão, de um caminho, que é aquilo que o Senhor não preparou para a gente. Muitas vezes Deus tem preparado um caminho, a gente segue por outro, e a gente precisa gerar esse arrependimento. E eu quero trazer isso nessa noite para a vida de vocês. Não só para eles, que eles estudaram, né, tiveram discipulado, eles estão estudando, e eles tomaram a decisão de se arrepender. E essa noite se entregar ali, nós de descer nas águas, deixar tudo para trás. E nós? Como podemos fazer isso nesta noite? Então, para começar, eu gostaria de falar sobre o significado da palavra arrependimento. Arrependimento, eu estava pesquisando, e quando a gente traduz, né, ele significa sentir-se triste, né? Mudar de direção, voltar-se, retornar. Ele diz assim, segundo o ensino bíblico, o arrependimento é um estado de profunda tristeza pelo pecado e implica em uma mudança de comportamento. E quando eu estava pesquisando, né, e comecei a entrar dentro da palavra, eu falei, Senhor, né, pedindo para Deus me mostrar o que eu podia trazer. E me veio a vida de Davi. Acho que é uma história bem conhecida, a vida de Davi. E eu gostaria que a igreja abrisse lá em 2 Samuel, a partir do 11. Aqui a gente vai começar a contar de onde Davi, ele primeiramente, onde ele errou. Onde Davi, né, ele entrou no pecado até ele ter o momento do arrependimento. Quanto, né, vocês abrem, aquele que já abriu, feche seus olhos, vamos colocar nossa vida na presença do Senhor nesta noite, para que o Senhor ele possa abrir nosso coração, nossa mente, né, que Ele possa trazer uma tranquilidade. Então feche seus olhos, coloque sua vida na presença do Senhor, amém? Senhor, novamente na Tua presença, quero Te agradecer, Te agradeço pela oportunidade de estar podendo falar da Sua palavra. Te agradeço, Senhor, porque sem Ti não conseguiria estar aqui hoje, sem Ti eu não conseguiria falar com a Tua igreja. Coloca a minha vida em Tua presença, que o Senhor possa usar a minha vida, os meus lábios, a minha boca, o meu coração, que tudo que eu falar aqui venha ser de Ti. Não venha ser nada do meu natural, mas que venha ser o Teu Espírito Santo me conduzindo para falar com a Tua igreja. Coloco cada um aqui que está na Tua presença, que estão aqui sentados, que vão escutar a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o coração, que o Senhor possa preparar a terra, para que a semente, Senhor, ela possa ser semeada. Abra a mente para o entendimento da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa mostrar nas nossas vidas aquilo que o Senhor quer que nos arrependemos nesta noite, para que possamos sair daqui, Senhor, com uma vida transformada por Ti, Jesus, uma vida transformada pela Tua palavra. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bem, em 2 Samuel, a partir do 11, vai falar sobre o pecado de Davi, né? O pecado de Davi contra Betseba e Urias. Versículo 1 diz assim, no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo
e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois do seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que estava tomando banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disse-lhe: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem, e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação, e ela voltou para casa. Passando algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou um mensageiro para Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe enviou a Davi. Vou ler até aqui. Nessa primeira parte, a gente vê aqui a queda de Davi. E quando eu estava meditando, eu falei: Senhor, e eu conversando com Deus, para poder ter um entendimento, a primeira coisa que me chama a atenção foi quando, no 2, ele diz que quando Davi estava andando, pelo terraço do palhaço, enquanto ele olhava. E aqui a gente pega o erro de Davi, primeiramente foi no olhar. E muitas vezes, na nossa vida, a gente não entende de onde vem o nosso erro, de onde vem o nosso pecado. A primeira coisa que acontece com as nossas vidas, como aqui aconteceu com Davi, é olhar. Davi, ele olhou a mulher, e ele viu que era bonita, e a chamou. Mas o primeiro erro do Davi veio através do olhar. E quantas vezes na nossa vida a gente olha para algo, olha para uma situação e acha que aquilo ali é o certo, ou acha que aquilo é de Deus. Por quantas vezes a gente toma uma decisão porque os nossos olhos dizem que aquilo é bonito. Quando a gente começa a citar exemplos, e eu cito pela minha vida, por quantas vezes eu errei em decisões porque eu olhava, eu achava que aquilo era o caminho certo. Por muitas vezes eu tropecei na vida, eu tomei decisões erradas, porque eu achava, através do olhar, eu via uma coisa, eu falava: nossa, tudo diz que aquilo é bom. O meu olho, meus olhos via algo bonito. E quantas vezes o inimigo, ele te leva uma bandeja cheia de coisas, cheia de farturas, e você olha aquilo bonito e acha que aquilo é bom. E quando a gente começa a olhar, a entender, e aí a gente vê que aquilo é errado. E Davi, ele, depois que ele olhou, ele pediu para chamar. E ali está o segundo erro de Davi. Porque ele não bastou olhar, pecar com os olhos, ele a chamou. E aí ele cometeu um erro que foi, quando ele se deitou com ela, ela engravidou. E aí eu vejo outra ação de Davi, que na continuação é os nossos erros. A gente tenta esconder o nosso pecado. A gente tenta esconder aquilo que a gente fez de errado. E como Davi fez isso? Continuando aqui, quando Davi chama Urias, no versículo 7, diz assim: quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e o exército, e como ia a guerra. Então disse a Urias: vai para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na estrada do palácio, com os guardas do rei. E quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estavam em tendas, e Joabe, meu comandante, e os seus soldados estavam acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria coisas dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã
poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia. E o dia seguinte, Davi o convidou para jantar e embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. E aqui, novamente, Davi ele tenta esconder o erro. Davi, novamente, ele tenta encobrir o pecado dele. E aí, quando ele chama Urias novamente para o reino, porque Urias ele rejeitou. E quantas vezes a gente tenta cobrir nossos erros e quando a gente faz isso, a gente comete outro erro e começa a expor aquilo que está dentro da onde? Dentro de nós, dentro do nosso coração. E aqui começou a revelar algo que estava no coração de Davi. Né? Aquilo que estava já dentro do coração dele começou a expor para fora. E muitas vezes nas nossas vidas acontece isso. A gente comete um erro, porque o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é pecador, né? O nosso coração ele quer fazer algo diferente daquilo que é a vontade de Deus. A nossa carne ela tende a fazer isso. Os nossos desejos tendem a fazer isso. E quando a gente começa um pecado, e como diz, né, um ditado, que muitos aqui já escutaram, um abismo ele puxa outro abismo. Um erro ele puxa outro erro. E foi isso acontecendo com a vida de Davi. Ele cometeu um erro, que daqui a pouco cometeu outro. Que aí não bastasse isso, quando Urias ele rejeitou e se deitar com a mulher, Davi ele faz o quê? Ele prepara algo contra a vida de Urias. E a partir do 14, diz Davi, trama a morte de Urias. Que diz assim: na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue, para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os seus principais guerreiros dos inimigos. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para a luta, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Eu vou ler só até aqui. Aqui a gente vê mais um erro. E aqui é tão interessante que, além do erro próprio de Davi, ele fez uma terceira pessoa errar, que foi Joabe. Isso a gente faz muito nas nossas vidas. A gente comete um erro e, para não ficar contente com o nosso próprio erro, a gente coloca outra pessoa no meio. Quem aqui já não pecou e foi contar para um melhor amigo? Ou foi pedir ajuda para um melhor amigo para tentar esconder algo? Muitos de nós já fizemos isso. Né? Se coloca a outra vida para poder errar. E quando a gente vai para dentro da palavra, a gente tem outro exemplo. Não vou abrir, mas acho que todos conhecem o exemplo de Jonas. Jonas deu um direcionamento para Jonas. Falou, vai para tal cidade. Cidade de Nínive. E Jonas ali no meio do caminho, quando ele chega naquele barco, o que ele faz? Ele compra passagem para Tarse. E eu sempre, quando eu falo com os jovens, eu falo que isso acontece na nossa vida. A gente vê um caminho, Deus ele manda para um caminho. E quando a gente chega na hora de fazer a vontade de Deus, o que a gente faz? Olha e fala assim, não, eu quero a minha vontade. Ah, mas será que é de Deus isso? E sabe, Jonas às vezes não questionou, será que é de Deus? Porque, e muitos erros que a gente comete se eu chegar lá e tiver uma passagem para comprar para Tarse, eu vou comprar. Né? Porque é de Deus, porque Deus está abrindo o caminho, porque se ainda tiver passagem que é para mim ir para lá. Quantas vezes a gente faz isso? Porque se eu for fazer isso, meus olhos estão falando para mim fazer isso. Se eu chegar lá e tiver essa passagem, é porque é de Deus para mim ir. Não. Às vezes tem porque é para ter. Mas Deus está te mandando para outro caminho. Como aconteceu com Jonas. E no meio daquilo que Jonas fez, quando ele entra no barco e o barco começa a ir, o que acontece? Começa a vir uma tempestade. Aquele barco começa a balançar. Jonas ali, ele colocou não só a vida dele em risco. Ele colocou a vida de outras pessoas que estavam dentro daquele barco. E um erro que a gente gera dentro das nossas vidas, principalmente nós aqui que é pais, mãe. Quando a gente comete um erro, muitas vezes a gente coloca toda uma família em perigo.
Ou a gente coloca toda uma família para ir para o mesmo caminho. Por quê? Principalmente nós homens, pais. Quando a gente toma uma decisão e a gente segue aquilo, a gente está colocando a nossa família para ir junto. A gente está colocando a nossa casa para ir dentro dessa escolha. E por muitas vezes vai começar a vir o quê? A tempestade, vai começar a vir, o barco vai começar a balançar. Vai começar a vir tribulação. E dentro dessa tribulação a gente está levando a nossa família. E às vezes a gente vai precisar corrigir essa rota. Jonas, ali quando ele acordou, ele falou que aquele barco estava ali por culpa dele. Mas depois de já ter jogado um monte de carga fora, já ter jogado um monte de ter achado um monte de coisa, depois jogaram o Jonas. E naquele momento que ele poderia morrer, ele foi engolido por um peixe e foi despejado lá em Nínive. Nesta noite, Deus ele quer agarrar a vida de vocês e levar para dentro da vontade dele, dentro do centro daquilo que ele tem preparado para a vida de vocês. Mas só que para isso, a gente precisa nos arrepender. A gente precisa gerar um arrependimento dentro do nosso coração. E quando Davi, voltando aqui para dentro de Davi, como que Davi colocou isso à prova? Como que Davi trouxe esse arrependimento? Quando ele foi confessar o seu pecado. Só que antes de ele confessar para Deus, antes de ele ir para o íntimo, Davi ele chamou um profeta. Deus mandou um profeta, Natan. E ali ele trouxe para a vida de Natan. E no capítulo 12 de 2 Samuel, ainda 2 Samuel, vai falar de quando Natan repreende a vida de Davi. No 12:1 diz assim: então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. E ele foi até o rei e disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas. E o pobre? O rico era dono de muitas ovelhas e muitos gados. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos seus animais, de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e a matou. E a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e o jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessa merece morrer. Deve retribuir 4 ovelhas aos pobres por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natan disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: e eu ungi a rei e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres de seu senhor, e o reino de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria te dado muito mais, porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou para si a mulher de Urias. Vou ler só até aqui. Aqui, a gente vê quando Davi ele começa a entender o erro dele. Quando Natan ele traz uma história, que aí se a gente colocar para nossas vidas, se alguém chega para nós falando uma história dessa, de que se alguém tem algo a mais e prefere tomar de aquele que tem menos, a gente vai ficar irado. A gente vai falar: mas por que fazer isso? E muitas vezes a gente faz isso. Não de tomar algo de alguém, mas quantas vezes a gente começa a ter tudo aquilo que a gente pede para Deus. Muitas vezes Deus abençoa nossas vidas, a gente começa a prosperar, a prosperidade não material,
mas também espiritual. A gente começa a crescer com o Senhor, e a gente começa até mesmo a material, e começa a receber do Senhor aquilo que é preparado para nossas vidas, e a gente começa a cair no pecado. E como Davi, a gente começa a errar, e a gente começa a tomar decisões erradas. Só que a primeira atitude que a gente faz é o quê? Olhar para a vida do próximo. Olhar para a vida do nosso irmão e falar assim: nossa, mas aquele tem isso. Nossa, mas por que o Rogério está ganhando tanto? Tem tantas coisas e eu não tenho. Por que a Priscila tem tanto? Ou por que o Rodrigo está fazendo isso? Porque é muito fácil olhar para a vida do próximo e esquecer de olhar aquilo que está dentro de nós. Eu coloquei uma pergunta que eu fiz para mim, que foi, muitas vezes, será que estamos olhando um cisto em nossos olhos? Não, um cisto no olhar do nosso irmão, e não vemos um tronco que está dentro dos nossos próprios olhos. É o que está lá em Mateus 7, do 1 ao 5. Quando Jesus ele fala, por muitas vezes você olha para o cisto que está do olho do seu irmão, você julga aquilo que seu irmão está fazendo de errado, ou você olha para aquilo que ele tem, mas não olha para um tronco que está dentro do seu próprio olho. A gente por muitas vezes tem vivido isso. A gente está olhando para o erro do próximo, esquecendo de olhar para os nossos próprios erros. E para que a gente possa gerar um arrependimento, a gente precisa começar a olhar para dentro das nossas vidas. A gente precisa começar a olhar para aquilo que está dentro de nós. O que de errado tem dentro dessa carne? Dentro desse coração? O que hoje eu preciso falar assim: Senhor, eu me arrependo por ter feito isso, para que Ele possa gerar. E quando a gente fala de gerar, eu fui pesquisar sobre gerar. Trata-se de substantivo cuja raiz verbal é yalad, que significa dar à luz. Eu preciso, para que eu possa ter uma transformação, né, um arrependimento, eu preciso dar à luz a uma nova vida dentro de mim. Eu preciso gerar algo novo. E se eu estiver olhando apenas para o cisto do meu irmão e não olhando para aquilo que está dentro do meu próprio olho, eu não vou conseguir. Eu não consigo gerar esse arrependimento. Deus, nessa noite, Ele questiona nossas vidas. Como a gente tem reagido aos nossos próprios pecados? Será que a gente tem pegado um tapete, levantado e colocando debaixo do tapete? Ou será que a gente tem exposto? E quando a gente fala de expor um pecado, não é só assim, dobrar o joelho e falar assim: Senhor, me perdoa por todos os pecados cometidos. Não, precisa de nome. A gente precisa falar: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Eu pequei contra Ti. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra tal pessoa. O Senhor, Ele nos chama para que a gente possa trazer à tona esses pecados. Vamos expor nessa noite, igreja, tudo aquilo que a gente tem vivido de errado, tudo aquilo que a gente tem feito que não é da vontade de Deus. Vamos colocar aqui como Davi colocou, né? É para fora isso. Seja para Deus. Ou tem não sei aqui, às vezes a pessoa fala assim: eu preciso confessar para alguém, porque eu já não consigo segurar isso dentro de mim. Confessa. Não faz como Davi fez primeiramente com Joabe, né? Levou ele a um erro. Falou assim: coloca lá Urias na frente da batalha para ele morrer. Não. Mas como ele fez com Natan, aí ele começou a colocar para fora. Porque quando a gente está em pecado, quando a gente comete um erro, a gente vai começar a ver as consequências desse erro. E Davi, se a gente falar que Davi não teve consequência, teve. No versículo 11 e 12 do capítulo 12, Natan diz assim: assim diz o Senhor, da sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos e darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. E o que você fez em segredo,
e o faria acontecer abertamente diante de todos. E continuando, então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Quando a gente começa a confessar, o Senhor nos livra da morte, porque o pecado, ele leva à morte. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir deste modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adormecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias, Betseba. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado ao chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele levantasse e comesse com eles, mas Davi recusou. E para entrar aqui na terceira parte dessa ministração, tudo que a gente faz de errado, todos os nossos erros, ele gera consequência, seja ela a morte ou seja ela uma consequência. Por mais que muitas vezes a gente pense que Deus perdoou os meus pecados, então não terá mais consequência. Teremos. A consequência ela vem. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente plantar de mal, a gente vai colher de ruim, vai colher o mal. Se a gente plantar o bem, vamos colher o bem. Se eu plantei o pecado, se eu cometi um erro, a gente vai ter a consequência dele. Davi, ele teve a sua consequência. Só que através dessa consequência, quando o filho dele começou a ter a doença, né, Davi, ele começou a jejuar, orar e pedir para o Senhor: Senhor, cura a vida do meu filho. E aqui, quando o Senhor coloca as consequências na nossa vida, é para que a gente possa aprender. É para que a gente possa entender aquilo que a gente fez de errado. Que a gente possa aprender com nossos pecados. Até a gente falar assim: Senhor, eu não vou cometer mais. E isso o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quando o Senhor, ele gera uma consequência através do seu erro, é para que você aprenda. Davi, ele tomou essa consequência e se aproximou de Deus. Aí ele começou a buscar, ele começou a orar, ele começou a jejuar, para que Deus ele curasse. E quando o filho dele morreu, Davi se levantou, foi tomar seu banho e foi comer. Porque ele já tinha, os filhos dele já tinham, mas ele abandonou a Deus, não. Mas ele entendeu que a consequência ela veio. Ele aprendeu com isso. E hoje Deus nos chama para aprender com nossos erros. E aqui indo para a última parte, é o arrependimento. O arrependimento de Davi, quando a gente vai lá para a oração de Davi, Salmos 51. Quando Davi ele se aproxima de Deus pelo seu pecado e por ter demonstrado tanto desprezo. E aqui no 51 diz, né, ao regente do coral, Salmos de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com ele após o adultério. E Davi, no versículo 1, ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do seu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Aqui ele diz: apaga as minhas transgressões. Ele começa primeiro exaltando ao Senhor. Primeiro ele começa, né, pedindo misericórdia, pedindo compaixão. Depois ele fala: por causa do seu amor, por causa da tua grande compaixão. Será que a gente consegue fazer essa oração? E falar assim: Senhor, nessa noite eu quero apagar tudo aquilo que eu cometi de errado até hoje. Senhor, eu quero uma vida nova, e para isso eu vou me colocar em tua presença, Senhor. Apaga tudo aquilo que eu fiz de errado. E ele continua: lava-me da minha culpa, purifica-me dos meus pecados.
Davi estava se sentindo sujo pelo aquilo que ele tinha cometido. E quantos de nós se sentimos sujos depois que cometemos um pecado? Depois que cometemos um erro, quantos de nós começamos a nos julgar? Só que se julgar, somente se julgar, não vai nos limpar. A gente precisa nos colocar na presença do Senhor e pedir para que Ele nos limpe. Pois reconheço a minha rebeldia, o meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razões no que disse. E é justo o teu julgamento contra mim. Ali ele entendeu que aquilo que ele estava sofrendo era justo. Quantos de nós a gente não entende, mas a gente acha justo tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente cometeu de errado, as consequências a gente tem que entender. É justo, porque a gente cometeu um erro. E aqui quando Davi ele fala assim, pequei contra ti, somente contra ti. Aí ele entendeu que o maior pecado dele, a maior importância do arrependimento era com o Senhor. Nesta noite, vamos se colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, me perdoa por tudo aquilo que eu tenho feito de errado, por toda uma vida, Senhor, que eu não vivi aquilo que era teu, mas que a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Davi, ele foi reconhecido após isso como um homem segundo o coração de Deus. E Deus, ele te chama para que você seja esse homem segundo o coração de Deus, essa mulher segundo o coração de Deus. E ele continua: tu, porém, deseja a verdade no íntimo e no coração me mostra a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permita que eu me enxute outra vez. Quem é que hoje não tem mais a alegria de viver por conta do pecado? Quem hoje não sente mais a felicidade de estar na presença do Senhor por conta desse pecado? Quando a gente se arrepende e tem uma nova vida, Deus, ele traz novamente essa felicidade, essa alegria de viver. A gente precisa buscar essa alegria para que o Senhor possa nos curar. Não continue a olhar para os meus pecados. Remove-me as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Aqui no 11, eu falo que Davi, o maior medo dele era perder a presença do Senhor. Ele fala, não me expulse, Senhor, da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, que é aquele que me faz viver, é aquele que me faz caminhar, é aquele que está comigo no dia a dia, aquele que está comigo lado a lado, Senhor, que eu não venha perder isso. Então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão para ti. Perdoa-me por derramado de sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu oferecia. Também não queres holocausto. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. O Senhor, ele deseja que a gente venha com um espírito e um coração quebrantado na presença dele. Quebrante seu coração nesta noite, para que ele possa colocar no coração de vocês um coração reto. Olha, o sacrifício deseja um espírito quebrantado, não rejeitas um coração humilde e arrependido. Olha com favor para o ancião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te
agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Aqui eu finalizo. Os levitas podem subir. Aqui eu finalizo nessa noite, convidando a igreja, para que a gente possa se quebrantar na presença do Senhor, para que nesta noite a gente venha renovar nosso espírito, para que a gente possa sair dessa noite aqui diferente, que a gente não venha sair da mesma forma que entramos, que a gente não venha sair da mesma forma que chegamos aqui nesta noite, muitas vezes triste, sem vontade de viver, muitas vezes sem aquela vontade de estar na presença do Senhor, que o Senhor ele possa renovar isso dentro do seu coração. Como Davi ele se renovou e ele virou um homem segundo o coração de Deus. Aqui eu quero deixar essa palavra para a igreja. Que o Senhor ele possa trazer uma transformação de vida em cada um de nós. Que Ele venha nos transformar para uma vida nova. Quando eu estava procurando qual era o significado de transformação, ele traz assim, ao ato ou efeito de transformar. E quando a gente divide a palavra transformar em dois, ele significa ir além, e formar significa maneira de ser. Então que a gente possa ir além daquilo que a gente tem vivido, para transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver nesta noite. Que a gente possa sair daqui diferente daquilo que a gente entrou, como foi falado aqui no começo. Que a gente não venha sair pelas portas e como foi orado. Que a gente não venha sair da mesma forma que a gente entrou. Que a gente não venha sair com as mesmas atitudes, ou que a gente não venha pelo menos sair com a mesma tristeza. O Senhor conhece o coração de cada um de vocês. E o Senhor sabe onde está triste. E vocês sabem. Coloque na presença do Senhor. Fala, Senhor, hoje eu não quero mais viver isso. Hoje, o Senhor pode estar recebendo aquelas vidas ali. Aqueles quatro vidas. Só que o Senhor também quer receber cada um de vocês nessa noite na presença dEle. O Senhor nos chama, como Ele chamou aquelas vidas, para uma vida nova, uma vida transformada. Ah, mas eu já sou batizado. Às vezes a gente precisa dessa transformação e dessa renovação. O Senhor Ele te convida nessa noite. E eu convido a igreja a ficar de pé. Enquanto os levitas vão aqui adorar ao Senhor, enquanto aqui os levitas vão aqui adorar nesta noite, aquele que sentir de vir aqui à frente e falar ao Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero uma transformação. Aquele que sentir e deseja uma oração, ali atrás temos nossos pastores, nossos líderes, pessoal da intercessão. Aquele que fala assim, eu quero sair daqui hoje transformado para uma vida nova. Enquanto a gente estiver adorando, vem aqui à frente, que essas vidas vão estar orando por você. Amém?
Ele ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Nós entendemos quando a Tua palavra diz que não há nada que esteja encoberto que não seja descoberto. A questão toda, Senhor, não está naquilo que está encoberto, está naquilo que muitas vezes impede de nós termos um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Está naquilo que muitas vezes nós guardamos no nosso coração, Senhor, e não compartilhamos com ninguém, nem mesmo com o Senhor. E situações que muitas vezes impedem de nós termos esse verdadeiro relacionamento, de provarmos dessa verdadeira vida, uma vida com o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nessa noite nós te pedimos, Deus, que o Senhor, através do Teu amor, da Tua graça, que o Senhor venha em nosso favor, que o Senhor nos ajude na nossa limitação, que o Senhor venha interferir, Senhor, em situações que nós não estamos conseguindo, Senhor. Que o Senhor venha com Teu poder, Senhor, restaurador, o Teu poder libertador, Senhor, para que possamos verdadeiramente ter essa liberdade, Senhor, de poder não somente sentir, mas de podermos, Senhor, dizer desse Deus tão maravilhoso, que veio e entregou por amor, cumpriu a sua missão e deixou um legado. Nessa noite, Deus, toma cada coração em Tuas mãos, o nosso coração. Nós recebemos essa mensagem, pedimos que o Senhor venha, e venha agindo em nosso favor. Que o Teu amor, a Tua misericórdia venha nos acompanhando todos os dias, Senhor. E aquilo que nós não compreendemos ainda, sabemos que temos o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Obrigado, Senhor, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar. Nós vamos, nesse momento, partimos agora para um momento que nós dissemos que realmente é um momento bíblico, né? E antes de até mesmo trazer aqui, para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou o Bispo Paulo aqui, líder da Rocha Eterna, e com alegria nós da igreja recebemos a cada um de vocês que estão vindo, vocês que nessa noite vieram aqui participar e ver e testemunhar, né, da atitude de fé, que nessa noite aqui alguns parentes, familiares, amigos, né, estão aí do Ícaro, do Diego, o Lucas e da Melissa, estão aqui para testemunhar a fé desses jovens, o passo que realmente que eles estão dando de fé, e eles estão praticando isso porque está escrito na palavra do Senhor, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, mediante a fé deles. Nós estamos aqui para testemunhar, cada um estão para testemunhar. E quero aqui também, nessa noite, agradecer a todos os pastores que estão aqui, né? Obreiros, pessoas de outros ministérios. Sintam-se na liberdade do Espírito Santo de Deus, e que possamos juntos aqui testemunhar esse momento tão maravilhoso. E falando a respeito daquilo que eu trouxe sobre a respeito da Bíblia, Mateus, no capítulo 28, no texto, que Jesus ele deixa aqui uma mensagem aos apóstolos, e é onde ele fala para eles o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele deixou aqui uma ordem, né, para que realmente nós possamos, como discípulos, que possamos realmente ensinar as pessoas, mas ensinar a palavra, ensinar elas a andar no caminho do Senhor, as práticas da palavra do Senhor, aquilo que Jesus deixou como ensinamento. Então ele fala: façam, batizam. Então é isso que nós estaremos fazendo. O interessante também que Jesus ele está fazendo algo que também ele fez. Em Mateus, no capítulo 3, no verso
a partir do verso 13, diz assim: por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, e depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Então o que nós estamos realizando aqui, o que vamos realizar aqui, tem um fundamento bíblico. Então nós temos certeza de uma coisa, que a palavra do Senhor diz que aquilo que em concordância ligarmos na terra estará sendo ligado nos céus. E nós aqui, mediante a vida do Diego, do Ícaro, da Melissa e do Lucas, eu quero dizer para vocês, como já também conversamos, aqui nesse momento é uma atitude de fé que vocês estão tendo. A partir do momento que vocês entregaram, um dia confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do Senhor, e aqui vocês estão dando um passo, vocês crendo nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus, esse Deus que tem manifestado a vida de vocês, e isso Ele tem atraído a vida de vocês. Então hoje, mais um passo de fé que vocês estão dando, isso é bíblico. Há uma identidade também, porque Jesus também foi batizado. Então vocês, ao descerem nessas águas, vocês estarão recebendo uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Tá, mas e as coisas passadas? A palavra do Senhor fala que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Então é um novo tempo na vida de vocês, há um novo tempo na vida espiritual de vocês, há uma entrega maior, há uma intimidade com Deus, e nós queremos nisso. Por isso, nós como igreja, e como todos que estão aqui, nós vamos testemunhar esse momento de fé de vocês. E parabéns por vocês serem jovens e já estão com essa intimidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que nesse momento, quem pudesse ficar de pé, e você estendesse as mãos em direção da vida deles, nesse momento. Você que é pai, você que é mãe, amigos, e gostaria que nesse momento, deixa eu ver, vamos fazer aqui. Os pais do Diego estão aqui. Se quiserem ficar perto dele, pode ir. Os pais do Ícaro, a mãe quiser ficar perto dele, da Melissa também, os pais ali do Lucas, que estão aqui testemunhando esse momento maravilhoso. Nós falamos que os pais são as maiores autoridades aqui na terra sobre realmente os filhos. Então é momento de ir. Eu disse que é um momento único. Falei para eles, o batismo é um só. Então guarde isso, aproveitem. Amém? Vamos orar por eles, vamos abençoá-los. Senhor nosso Deus, nós estendemos nossas mãos em direção, Pai, neste momento, da vida, Senhor, do Diego, da vida do Ícaro, da Melissa e do Lucas. Eles estão juntamente com os seus familiares, Senhor, que estão testemunhando de uma atitude de fé deles, uma entrega, Senhor, que eles estão fazendo nesse momento. Por isso, Pai, nós pedimos que, Senhor, que toda sorte de bênção esteja sobre a vida deles, ó Pai. Que nesta caminhada, Senhor, eles não estarão sozinhos. Prepara, Senhor, pessoas, corações tementes ao Senhor, para estarem ao lado deles, Pai. No momento das lutas, no momento das dificuldades, Senhor, sabemos que eles não estarão sozinhos, mas o Senhor preparará, Senhor, pessoas que há, Senhor amado, de conduzi-los, dirá de direcioná-los, ó Pai, mas, Senhor, para que possam permanecer na Tua presença, Deus. Nós como igreja, e nós como todos que estão aqui nessa noite, nós abençoamos a vida deles neste momento, declaramos a bênção do Senhor, e que o Espírito do Senhor venha envolvendo o coração deles, envolvendo a alma, envolvendo o corpo, o Espírito, Senhor, envolva, Senhor, e assim, eles sejam, Senhor, verdadeiros testemunhas do Senhor aqui nessa terra. É isso que nós oramos, e é isso que nós cremos, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos começar agora. Pode sentar. Nós vamos começar aqui pela mulher, pela Melissa, né? É com convicção e certeza que você se apresenta para o batismo? Sim. Você pode repetir comigo? Eu, Melissa, perante a igreja, declaro ao mundo que a minha mente, o meu coração e a minha vida pertence a Jesus. E hoje, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Melissa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora de chamar o Lucas, Luquinha. Tudo bem, Lucas? Você está certo desse que você está fazendo? Sim. Então repete o que eu falo. Eu, Lucas, perante a igreja, declaro para o mundo que a minha vida, a minha mente, o meu coração pertence a Cristo. E a partir de hoje, a minha vida não é mais a minha, mas a minha vida é de Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver
Próximo, queria chamar o Ícaro. O dia esperado, né, Ícaro? Você está convicto e consciente desse batismo? Sim. Você repete comigo, Ícaro. Perante a igreja, eu declaro ao mundo e à minha mente, o meu coração e a minha vida pertencem a Jesus. E a partir de hoje, não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Ícaro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Louvado seja Deus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos continuar. Agora, o último jovem. Gostaria de chamar o Diego. Diego, você está convicto do que está fazendo? Plenamente.
repete comigo. Eu, Diego, perante a igreja, declaro ao mundo que a minha vida, a minha mente e o meu coração pertence a Cristo. E a partir de hoje, a minha vida não é mais minha, mas a minha vida é em Cristo. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Quem a minha alma esperou. Já estamos para o final. Tem alguém que gostaria de se batizar nessa noite? Entregar a sua vida para Jesus e você participar também deste momento tão especial na sua vida? Se tiver alguém, nós temos ali a bata, todos preparados, né? Se tiver alguém, só levantar, nós vamos providenciar rapidamente ali para que você possa estar. Tem ninguém? Eu creio que nós podemos finalizar o culto nessa noite. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E guarde sempre no seu coração: existe um Deus que está lá, e Ele intercede por mim e por você. E que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E que eu e você possamos subir juntos. Às vezes, nós olhamos tantas dificuldades, olhamos tantas as guerras, as batalhas no dia a dia. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: não desista, continue acreditando, busque ao Senhor, fale com Ele, permita que Ele entre em sua casa, permita que Ele entre em áreas da sua vida e Ele faça a mudança que é necessária ser feita. Permita que Ele entre e arrume, arrumar algumas coisas que precisa arrumar, que nós não conseguimos, mas Ele sabe, Ele tem a forma de fazer. Ele tem até pessoas que Ele escolheu e pessoas que estão prontas para poder nos ajudar. Talvez, olha aí ao seu lado, essa pessoa que está ao seu lado. Talvez essa pessoa que está ao seu lado, que Deus preparou ela para estar ao seu lado e dizer assim: olha, estou aqui, pode contar comigo. Você pode dizer para essa pessoa, falar: pode contar comigo? Pode contar comigo? Pode contar comigo? Pode contar comigo. Pode contar comigo. Obrigado. Pode contar comigo. Pode contar comigo. É verdade? Porque todos nós temos problemas, todos nós passamos por lutas, mas sempre nós precisamos de uma mão amiga. Se eu cheguei até aqui, e se eu permaneço, porque eu tenho pessoas.
Eu jamais conseguiria realizar e preparar tudo isso se não tivesse pessoas que estivessem junto. Então, nunca desista. E se você precisar, nós também estamos aqui como igreja, para poder ajudá-lo, para poder realmente, naquilo que for necessário, ajudá-lo. Todas sábado nós estamos aqui às 20 horas, estamos um período aqui, provavelmente em breve estaremos mudando, e você também vai saber o endereço, só você acompanhar aí na mídia, né? Ou por alguém, nós estaremos mudando, estamos aqui de passagem, e logo estaremos no lugar. Eu gostaria de contar com você para estar conosco ali, no ambiente também de louvor, de adoração, nesse ambiente de comunhão, tá bom? E não vai embora, finalizar aí, você pode tirar fotos, tem um cafezinho ali que nós preparamos para esse momento aí, tão maravilhoso. Continue fazendo essa festa, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos estar finalizando o culto. Próximo sábado nós temos às 20 horas, continuamos com o congresso de jovens, não percam, venham, porque esses jovens lindos vão estar aí, tá bom? E eu também vou estar, né? Posso perder. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, te agradecemos porque temos um Deus de amor, um Pai de amor, e que aqui o Senhor preparou esse dia tão especial, e a nossa oração aqui é pedindo que o Senhor abençoe cada vida que está aqui nessa noite, que entrou pela primeira, pela segunda ou terceira vez. O Senhor sabe cada um, sem exceção. Pedimos que o Senhor venha em favor, que o Senhor possa dar uma semana abençoada na tua presença. Mesmo, Senhor, que existem desafios, o Senhor é o Deus, ó Pai amado, que nos dá condições de superarmos realmente situações, mas primeiro precisamos convidar o Senhor para estar conosco. Que o Senhor possa estar presente, que o Senhor abençoe, guarde, livre, proteja cada um, Deus, e que cada família tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e a igreja diz: aê, amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada. Se você puder, dá um abraço à pessoa que está ao seu lado, mesmo sendo a sua família, dê um abraço aí, aproveite. Irmãos, amanhã Marco Pessotti foi convidado para ministrar na igreja O Brasil para Cristo, ali no Jardim Los Angeles. Quem puder estar lá junto, prestigiando, será às 18 horas. Às 18 horas. Às 18 horas ele estará lá ministrando, tá bom?